interessante na escolha do nome, minha mãe deu o nome pensando mesmo no apóstolo Paulo, certo, e no John Wesley, que foi, né, o fundador da Igreja Metodista, um grande avivalista do século XIX. Gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Que alegria, que prazer imenso ter você aqui conosco. Já de cara eu vou pedir para você, e não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de divulgar. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta de conteúdo teológico, conteúdo bíblico, nós estamos aqui para fazer com que você enfrente as batalhas da fé e seguir em frente aí na sua caminhada cristã também. Hoje eu tenho o prazer imenso de ter conosco aqui o nosso amigo pastor Paulo Wesley. Esse foi escolhido desde o nascimento, Paulo Wesley, olha pra você ver. Que a gente carinhosamente chama de pastor Paulinho, né? Ou então só de Paulinho. Meu amigo, que prazer ter você aqui conosco. Ô, meu amigo, prazer todo meu, né? Estar com você, estar com o pastor Flaviano, com a equipe que está por detrás desse trabalho, e eu quero parabenizar a iniciativa. Nós estamos vivendo esse tempo que, né, também a tecnologia ela vai trazer, vai agregar e muito para, né, a nossa caminhada para seguir em frente. Então, muito obrigado pelo convite aí, parabenizo vocês aí por esse trabalho. Bacana, a gente que se sente honrado de tê-lo aqui conosco. Meu amigo pastor Flaviano, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito também. Bom, muito feliz também de estar aqui com o pastor, muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Renan. E nós vamos junto. A gente acredita que conversando, refletindo, nós podemos ajudar, elucidar, orientar algum irmão, alguma pessoa que está vivendo talvez o início do seu chamado, né, pastor? Sim. Lá de trás, e está vivendo a mesma situação que você viveu. E você falando dessa sua experiência, acredito que vai motivar, vai influenciar, vai inspirar muitos irmãos. Amém, amém. Pastor Paulinho, a gente tem até o momento, a gente falou muito sobre igreja, né? E até mesmo no podcast que rolou semana passada com o pastor Leandro Trindade, né? A gente se colocou como os defensores da igreja, né? Como aqueles que amam a igreja, como aqueles que querem ver uma igreja melhor a cada dia, uma igreja que seja melhor para os nossos filhos, né? Uhum. E a gente quer ouvir, então... Até você chegar, nós vamos fazer uma linha do tempo aqui, né? até você chegar ao pastoreio, né? Até você chegar a fazer o que você faz hoje na obra de Deus. Mas a gente quer primeiro conhecer o Paulinho, né? Conhecer aí como foi a sua conversão. Enfim, fica à vontade, esse espaço é seu. Que legal, né? Começar falando... da minha conversão, mas você, na introdução, você falou sobre o meu nome, né? Então, acho que ir lá no nascimento... boa. Vamos na Gênesis, Porque meus pais cristãos, né? Nasci num berço cristão, inclusive tive o privilégio de nascer no Ministério Batista Nova Jerusalém, aqui na nossa igreja de Dom Bosco. Meus pais sempre congregaram aqui no início. E... interessante na escolha do nome, minha mãe deu o nome pensando mesmo no apóstolo Paulo, certo, e no John Wesley, que foi, né, o fundador da Igreja Metodista, um grande avivalista do século XIX. E depois eu até brinquei com ela, né, que eu comecei a viajar, comecei a ir pregar, comecei a fazer trabalhos missionários, e ela, mas tá rodando muito. Eu falei, mas aí a culpa é sua. Esse negócio pegou o nome, né? Mas tem esse lado da história, e eu me sinto honrado, sabe? O pastor Alexandre me apresentou, o pastor Alexandre, que foi um dos fundadores da Igreja Batista Nova Jerusalém, me apresentou a Deus. Então, assim, tem essa história do nascer no berço cristão, né? De ter essa experiência que, para as famílias que têm oportunidade, eu acredito que assim, é essencial, é muito bom para os filhos, né? Eu vejo assim, frutos na minha vida, na vida das minhas irmãs, mas fiquei até na adolescência, né? Firme. A Hélida, né? Esposa do pastor Fernando, era a nossa líder de adolescentes, e eu, né, envolvido em todos os trabalhos, até que aos 16, 17 anos eu me afastei. Mas talvez a gente comenta alguma coisa desse ponto, mas o ponto da conversão é que aos 21 anos de idade
E eu vou citar aqui o dia 30 de maio de 2009. Hoje eu tô com 35, fiz em abril, gente. E foi assim um dia muito especial, porque nesse dia o Senhor, ele encontrou comigo. Glória a E Deus. foi assim uma experiência, para quem é da igreja aqui de Dom Bosco e lembra desse dia, né? Muitos irmãos vivenciaram esse dia. Foi assim algo místico. Por isso que eu, principalmente no início da minha vida cristã, eu tinha muito lado da mística, porque a minha experiência de conversão, ela teve um lado místico muito assim poderoso. Então eu Sim. estava na minha casa, era 8h30 da noite, e do nada eu senti de descer para o templo para pegar o final do culto. Sim. E aí comecei a me trocar de roupa e tal, e quando eu tava trocando ali, eu lembro assim os detalhes, viu, gente? Eu não estava ficando satisfeito com aquela roupa, e trocava, depois outra roupa. E isso foi dando o tempo, e 10:50 que eu desci. Moro aqui perto, né? Moro perto da igreja. Coladinho na igreja, né? E aí, quando eu cheguei aqui, já estava naquele momento final do culto. No amém. Já No tava, amém. tava no apelo. Ó, Exatamente no Oh, apelo. glória, na hora Então, certa. nosso pastor até hoje, tenho o privilégio, né, dele ser meu pastor até hoje. O pastor Fernando estava ministrando e ele estava fazendo o apelo. E eu já cheguei já pensando assim, puxa vida, mas eu pisei aqui já, né? Porque ele dizia assim, tem pessoas aqui que precisam se reconciliar. Tem pessoas aqui que precisam voltar. Tem pessoas aqui afastadas e tal. E eu comecei a resistir dentro de mim aquela chamada, né? Aquela palavra que estava vindo. E algumas pessoas começaram a responder aquele chamado, indo na frente, entregando a vida a Cristo. Mas eu fui resistindo. E ele estava insistente naquele dia. E eu lembro que ele falou assim, olha, Deus quer fazer uma obra muito especial aqui na vida de alguns jovens. E tem um jovem aqui que Deus hoje é o seu dia. E eu falei... Não deve. Não vou. Não quero. Vou lá na frente, o pessoal vai orar pra mim, todo mundo vai me ver. E eu fiquei resistindo. E eu lembro que na insistência dele, ele chamando, né? Ele ministrando o amor de Deus, dizendo que Deus tinha um propósito. E eu lembro que eu falei dentro de mim assim, não... Aí eu já não falei para mim mesmo. Eu falei para o Senhor. Eu falei, não, Senhor, todo mundo vai me ver. Aí ou seja, como assim eu falei para o Senhor? Alguma coisa já tinha, porque eu estava falando para mim mesmo. Eu falei, não, Senhor, não vou não, todo mundo vai me ver. Naquele exato momento a luz acabou. Oh, meu Deus. A luz acabou. E aí a mística, né? É por isso que eu falei da mística aqui, né? Aí veio aquela experiência, porque aí, sem microfone... né? Sem luz. Sem luz. Sem ninguém te ver. Sem ninguém me vendo. O pastor Fernando, lá de cima, falou assim, ninguém vai te ver, mas Deus já te viu. Rapaz. Sai do seu lugar. E depois a gente ficou sabendo que um transformador aqui em cima da igreja, na rua de cima, assim, tinha queimado. Mas como que ele queimou? Na hora que eu pensei que todo mundo vai me ver. Não, isso sabe? Então, assim, foi muito especial. Foi no dia 30 de maio de 2009. É um dia pra mim inesquecível. Não vou dar mais detalhes aqui, porque assim, tem muitos detalhes, sabe? Eu lembro que o pessoal ligou a lanterna, né? dos telefones e foram lá na frente. Tinha mais pessoas lá na frente. Foi uma noite assim muito especial de salvação, sabe? De reconciliação. E as pessoas foram ligando a lanterna e tal. E alguém me vendo lá, porque aí, quando eu ouvi a palavra, eu fui correndo já em prantos, e dizendo, puxa vida, Deus me viu, né, quebrantado, já não... Aí nessa parte emocional, eu realmente me derramei mesmo. E alguém foi lá atrás, onde a minha mãe estava, e falou, olha, seu filho está lá na frente, chorando. Eita, ele glória. Voltou para Jesus. Então, assim, esse foi o ponto de partida, né? Que legal, tá? Bacana demais. Ô, pastor, eu podia fazer uma pergunta, Renan? À vontade. Que eu fiquei pensando aqui enquanto você tava falando. Tem uma galera te ouvindo, né? E eu não tive esse privilégio, né? Embora eu cresci muito próximo do evangelho, eu não nasci no lar evangélico. A minha mãe, na verdade, não... Ela se converteu depois de mim, né? Na minha casa eu fui o primeiro a me converter.
Como é que foi a sua experiência? Como é que você viveu esse tempo que você afastou? Como é que era a sua experiência com Deus? Assim, quando eu digo, o que você via? Você falava, um dia eu vou voltar, tá difícil. Como é que era essa sua experiência nesse período de adolescência que acontece com muitos jovens, né? Sim, sim. De se dar uma afastada, mesmo com temor a Sim. Deus, se dar aquela afastada, aquela andada ali fora no mundo. Como é que foi essa experiência? Então é muito interessante, pastor, você tocar nesse ponto, porque assim, a minha experiência ela foi uma experiência de resistência, né? E de alguma maneira eu até assim me sentia muito pressionado dentro desse tema. Até brinco, né, com minha mãe, alguns parentes e até alguns irmãos mesmo. Porque você está cercado, Eu, né? eu de me cristãos. sentia muito pressionado para voltar, né? Me sentia assim de alguma maneira nas minhas práticas fora da igreja, né? Então meio que cobrado, né? O termo julgado talvez seja um pouco forte nesse sentido, mas no sentido de cobrança mesmo, de desejo que eu via tanto no entorno da minha família como amigos, né? E da época e tudo. Mas assim, a minha experiência ela foi uma experiência de resistência e até de eu afirmar para mim mesmo que eu não iria voltar de forma alguma para a igreja, sabe? Então eu até lembro aqui, tô lembrando aqui que quando eu estava lá com 19 anos, né? Eu assim tinha um sonho. Meu sonho era ter uma boate. Meu sonho era nunca casar. Olha pra você meu ver. Deus. Meu sonho era música e curtir a vida no aspecto, né? Quando a gente fala dos jovens hoje, nós estamos falando de música, de sexo, né? De drogas, de álcool. É o curtir nesse aspecto, né? De baladas e tal. E isso me envolveu muito, né? E é interessante As amizades que eu E é conheci. interessante que quando é do contrário, as pessoas perguntam como é que pode ser feliz sem isso? Sim. Como é que pode ser feliz sem sexo? Esse sexo Sem essa vida, deliberado. né? Sem essa vida. Exato, sem álcool. Inclusive, nós vamos até falar nisso depois, Sim. que esse é o grande desafio para a gente trabalhar com a mocidade, né? Ou seja, que existe uma... Aí depois eu vou até dar uma experiência minha depois de convertido. Sim. Mas eu dizia para mim, voltando aqui no ponto do pastor, que assim, eu não queria mais a igreja, sabe? Não queria a igreja. Eu não queria a experiência da igreja, embora assim, eu tenho certeza que eu não era nascido de novo. Eu tinha uma experiência de estar, sabe? A experiência do novo nascimento. Cresci. na igreja. Eu não era, não tinha a experiência do batismo nas águas, adolescente. Eu me batizei depois. Sim. Então, assim, eu tinha mais uma experiência mais religiosa, num contexto de amizade, contexto de família, né? Mas, quando eu estava fora, uma resistência muito grande. Então, até brinco, eu lembro, inclusive eu falei isso domingo na igreja, lembrando, dando um pequeno testemunho sobre meu casamento, né? Que eu falava com 19 anos que eu não queria a igreja, que eu não iria casar. E aí eu falei, irmãos, hoje eu tô aqui com 35 anos, sou pastor de igreja, casado e tô com uma filha de 4 meses. O pai e tô mais amando babão. tudo isso. O pai mais babão de todos os tempos, né? Depois de mim, é claro. Não, isso aí é discutível. Embora a Cecília tá muito linda, né? E depois nós vamos falar da Maria Alice, que é uma filha, né? Uma joia que Deus me deu. Mas então, no ponto da pergunta, então assim, a experiência foi essa. Foi uma experiência. Né? E eu vou dizer uma coisa aqui, talvez, né, os jovens que estão assistindo e especialmente os pais que estão assistindo. Chegou um período que meus pais, eles já não falavam mais comigo no sentido de, né, filho, vamos para a igreja. Filho, não faça isso. Não. Chegou num ponto que, assim, parece que inverteu. Se antes eu já me sentia muito cobrado para voltar, para não fazer isso, para não fazer aquilo, né? Os meus vícios e as coisas que eu tinha me envolvido que eram contrárias à palavra de Deus, agora já houve aquele silêncio. Então eles foram assim para uma batalha espiritual na oração. Então eu chegava às vezes de madrugada em casa, né? E assim, teve vezes que eu cheguei e ouvi um sermão, pô, filho, não é isso que a gente quer e tal, não é isso que eu quero. Outras vezes eu falei, oi filho, tudo bem? Você tá bem? E o joelho dobrado. E a lágrima
descendo. Então, assim, eu acho que a partir desse ponto, né, é uma experiência. Eu até já conversei isso com meus pais e falo, talvez algum né, pai, mãe que esteja nos ouvindo, que essa experiência de batalhar espiritualmente e, em contrapartida, fazer o acolhimento com os filhos, vai fazer toda a diferença. Chegou num ponto que eu senti, pastor, eu senti saudade da cobrança. Falei, agora eles não me querem mais na igreja? Agora eles não será que eles não me querem mais na igreja? Né? Então, às vezes, eu ia no meu guarda-roupa, aí tinha lá minhas irmãs, um cartãozinho, né? Mano, te amamos e o Senhor te ama muito, sabe? Nossa, aquela coisa mais... Então, assim, são detalhes que não vai ter tempo da gente, né? Mas a experiência foi de resistência e depois de toda essa mística e essa experiência, né, da conversão, isso reverteu para um outro ponto, que é a completa entrega, né? Sim, e eu e minha esposa tivemos na igreja do pastor Paulinho no Dia das Mães, né? E eu vi a força da sua mãe. Como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Eliane. Inclusive um beijão para minha mãe, grande intercessora, companheira, amiga. Eu vi a força dela, né? E esse é um convite, né? A você, mãe, que tá orando pelo seu filho, né, que talvez se encontra numa situação que você não deseja para ele, ninguém deseja para ele, não desista, ore, né? A dona Eliane é um exemplo, né? Como muitas mulheres, como muitas mães são um exemplo de justamente se colocarem diante de Deus pelos seus filhos, né? Eu acho que esse é um ponto, compensa a gente só dar mais uma palavra. O que acontece? Esse ponto eu acho ele tão importante, né, pra gente poder refletir, porque assim, quando a batalha espiritual é na nossa própria força, no ambiente familiar, as coisas não fluem, sabe? Não encaixa. Então, e isso acontece muito, né? O ambiente da cobrança, o ambiente de tentar ali na marra, às vezes de brigar, de forçar, sabe? Esse tipo de comportamento, ao meu ver, ele vai afastar ainda mais o filho afastado. Até pode ser o inverso também, o filho que tá firme, sabe, com os pais, cobrando os pais. Mas assim, eu acho que esse ponto ele é muito interessante. Eu vi muita intercessão, minha avó, Terezinha, né? Minha mãe, né? Meu pai, minhas irmãs, sabe? Então, assim, esse ponto acho que merece uma reflexão da família num todo, especialmente os pais. Sim. Seria um ponto, Renan e pastor, talvez interessante pra gente pensar aqui, e aí pensando no pai, na mãe e até no jovem que tá, às vezes, nessa situação, porque, infelizmente, eu sempre falo isso, quando a gente estuda as religiões, a gente percebe que o cristianismo tem essa defasagem, essa dificuldade. Você pega aí o filho do muçulmano, normalmente ele sabe, tá ali na risca. O judeu é a mesma coisa. Os nossos jovens, eles se escapam, eles se esvaiam de alguma maneira, né? E aí o que acontece? O pastor tá falando de dois extremos. Aqueles que cobram demais, que ficam ali no pé do filho, e a gente sabe que, olha a obra que o Espírito de Deus fez, que é o Espírito Santo que age. Sim. Mas também tem o outro lado, né, pastor? Aquele pai, tudo bem, meu filho, pode ficar no mar. Aquele pai que quase que conforma com o filho fora da presença de Deus. Sim. São dois extremos, né, pastor? Sim. E eu acho que sua mãe, seu pai achou, e suas irmãs, né, que foi o muito equilíbrio, importante, né? esse ponto do meio aí. Sabe, é um ponto, assim, de muita preocupação também. Por quê? Porque esse outro extremo é o extremo, assim, olha, não vamos batalhar nem na oração, carnalmente, vamos dizer assim, né? Na cobrança, ou seja, na força da lei, né? Mas também não vamos ir diante de Deus. Então esse ponto, ele assim, muitos pais, infelizmente, têm ido por esse outro extremo. Então eu acredito assim, a gente tem até oportunidade com crianças agora, né? Bebês dentro de casa, de trabalhar o discipulado. Eu acho que o discipulado, ele começa, a vida na vida, né? Começa com o pai, com o filho, a mãe, com o filho, com a filha, porque aí você vai construir uma identidade espiritual, né? E mostrando o seguinte, que o excesso é de misericórdia, é de amor, é de acolhimento. Então eu acredito que o caminho é o discipulado, né? E se porventura houver um desvio na adolescência e na juventude, igual
a gente tem o exemplo de muitos casos, nós precisamos confiar na palavra. A palavra garante que, por causa do discipulado desenvolvido na infância, ali quando ele é junior, quando é o princípio da adolescência, a palavra diz, olha, ele não se desviará do caminho. Né? Ensina a criança o caminho. No caminho, né? É interessante que a expressão aí o no é vida na vida. Sim. Aí é o discipulado. Sim. Ou seja, não é simplesmente, a gente tem muito isso, né? Dos pais, por exemplo, trazer as crianças para a escola dominical, para a escola bíblica, para a salinha, né? A salinha das crianças. Sim. Olha, a igreja assumir esse papel. A igreja tem um papel importantíssimo no discipulado. Isso. Agora, a igreja não vai substituir o discipulado que os pais devem promover aos filhos. Não é uma terceirização. Entendeu? Não, isso aí tem que ter esse entendimento, só pra gente não fugir muito. Então é esse equilíbrio. Isso, né? É o equilíbrio de não deixar a lei, a força, né, ser do próprio jeito ali para tentar convencer os filhos, mas também não deixar a questão da oração, né, de estar diante de Deus para receber de Deus orientação e direção em como agir espiritualmente para trazer esses filhos. Ótimo. Bacana demais. Pastor, então a gente, como eu falei, nós traçamos uma linha do tempo lá no começo, nós vamos andar nela. Mas isso aqui foi precioso demais, né? Então, em suma, o resumo pais, vocês que estão passando por alguma situação semelhante, não desistam, orem pelos seus filhos, né? Sem confiar na força do seu próprio braço. Né? Porque o maldito é o homem que confia no homem, não é eu ser maldito porque confio no pastor Flaviano, é porque eu confio na minha força, né? Então confie no Senhor, acolha seu filho, que com certeza aquilo que você plantou a vida inteira vai dar resultado. Certamente. É isso? Certamente. Resumi bem? Certamente. Bacana. Pastor, o senhor hoje é pastor, como nós estamos te chamando aqui de pastor. Mas o ministério ele começa aos poucos, né? Então eu queria saber qual que é o seu envolvimento, assim, você teve essa experiência com Deus, começou aos poucos, e a minha esposa sempre fala, né, que o senhor é aquele homem que chegava a ser até, assim, eu vou usar o termo chato aqui porque não me veio outro na cabeça, mas você era incisivo, o incisivo foi mais legal, né? Você era incisivo em relação à leitura bíblica, oração, e na sua fé, na sua devoção de maneira geral. Mas como é que foi assim a sua caminhada inicialmente na igreja, em relação aos ministérios, em relação ao serviço na igreja? Sim, eu reconheço, né? Reconheço e aceito, porque hoje eu vejo que eu era chato mesmo. Mas eu gostei do incisivo, tá? Foi eu gostei do incisivo. Chato, né? E eu acredito assim, né? A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. Então, assim, eu tive um envolvimento assim de cabeça em muitas coisas lá fora, no mundo, né? Coisas pecaminosas. E quando eu tive essa experiência mística, sabe? Foi assim, algo transformador. Eu lembro que no culto de jovens daquela semana, que eu me converti no domingo, no outro sábado eu já tive uma outra experiência. Sabe? Uma outra experiência. Então, eu lembro que eu tinha assim ficado tranquilo a semana inteira, não bebi, não fumei, era muito raro eu não assim passar depois. Eu estava fazendo um cursinho lá no Genoma e a gente passava lá depois da semana inteira e bebia e tal. E aquela semana eu fiquei tranquilo e eu tinha marcado uma saída no sábado à noite, mas eu falei, primeiro eu vou no culto de jovens, depois eu saio com vocês. E outra coisa, eu vou tomar refrigerante lá e vou chamar vocês para ir para a igreja. Foi assim. Mas eu tinha marcado. Mas nesse culto, Deus usou uma pessoa nesse culto de jovens para dizer, olha, tem uma pessoa aqui, um jovem, tinha uns 30 jovens aqui, mais ou menos 35. E essa pessoa disse, olha, tem uma pessoa aqui que vai sair depois do culto. Deus usou assim. Tá vendo como que é a mística, né? Deus usou. Tem uma pessoa que vai sair, né? E o Senhor já está te tirando de lá. E o Senhor está me mostrando aqui que depois do culto tem uma agenda e você vai ir e o Senhor está te dizendo, não vai, porque eu estou te tirando de lá. Mas assim, sabe aquela flechada? E eu chorei, mas foi um negócio ali comigo ali. E assim, depois os meus amigos até brigaram comigo.
sabe? Falei, e aí, já acabou o culto? Falei, acabou e eu não vou, porque Deus falou pra mim não ir. E ele, não, como assim? Falei, não, Deus falou diretamente. Incisivo. Deus falou comigo pra mim não ir. Então, a partir daquele dia, aí eu lembro que na porta da igreja tava 3 jovens. Eu lembro deles, o Estênio, o David e o Raniel. São, assim, pessoas que não estou tão próximo agora, mas foram tão importantes para esse início. Eles estavam parados assim na porta da igreja. Inclusive, se algum deles assistir aqui, abração, vocês assim, são demais. Até o Estênio, de vez em quando, eu encontro com ele. Sim. Mas naquele dia eles estavam conversando e eu simplesmente cheguei, parei do lado de... Tudo bem? Beleza? Boa noite, a paz? Pode continuar. Falei, eu quero ficar aqui. E eles estavam conversando e eu falei, não, eu quero ficar aqui. Eles te acolheram. Aí eles simplesmente me acolheram, tal. Continuaram a conversa dele e eu fiquei lá. Falei, como eu não vou sair pro mundo, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou ficar resenha aqui. Dos irmãos. A resenha. Aí foi uns 10 minutos de resenha e o Estênio pegou e me deu uma Bíblia de promessa. Que era a Bíblia dele. Tava lá, Exército do Senhor Jesus, aquelas que tem o zíper assim, e tem os versículos marcados. Essa foi a minha primeira. Me deu aí pra mim te responder. Sim. Por quê? Porque eu fui pra casa, cheguei lá 9h35 da noite. 9h40. Falei, meu Deus, minha noite começa é agora. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou dormir? E eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Porque quando a gente tá no mundo, esse é o início. Sim. Pra você, né? Você vai pra uma festa, vai pra uma balada, ou vai fazer alguma coisa. E eu lembro que eu olhei pra Bíbliazinha que o Stan me deu. Falei, você quer saber? Eu vou pedir Deus pra falar comigo de maneira objetiva, igual ele me falou, tanto no domingo e quanto hoje no culto. Aí aqueles, sabe? Por isso que eu não desrespeito esses crentes da mística, sabe? Porque eu sei o que é isso. Sim. Sabe? Eu vivi isso. Então eu ajoelhei na minha cama, peguei a Bíblia que o Stan me deu e falei, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz e eu quero ter uma experiência que quando eu abri, aí saiu Isaías 45. Assim diz o Senhor a Ciro, o seu ungido. Né? Eu irei diante de ti. Eu abrirei as portas. Eu quebrarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei tesouros escondidos. Revelar. Aquela palavra de Deus para Ciro. Sim. Sabe? Aquele texto me marcou porque veio no meu contexto. Eu irei diante de ti. Vou quebrar essas fortalezas. Sabe? E falou tanto no meu coração. Naquele dia foi uma chama de um chamado. Sim. Eu falei, Deus está me chamando. Deus está me chamando. Deus vai me mostrar coisas escondidas que são tesouros, né? E é claro que o contexto de Ciro tem o contexto do Ciro, né? Nós não vamos entrar aqui. Mas pro meu contexto, naquele momento era sabe, a palavra. Aquela palavra para mim foi assim, olha, Deus é que tem a verdadeira riqueza. Os tesouros escondidos estão no próprio Deus. Foi o que eu entendi. É Ele que é o valor maior. E aí eu entendi isso. E eu agarrei aquela palavra aí depois, aí aqui, né, comecei a buscar Deus, assim, de uma maneira intensa. E eu lembro que o pastor Geraldo, lá do Citrolândia, Deus usou ele para falar comigo que Deus iria me usar. Aí foi aquelas primeiras palavras, assim, de ministério, de chamada. Sim. E foi debaixo de muito choro, aquela coisa, aquele emocional todo, né? Que, assim, ele pode ser perigoso, mas ele tem o seu lado verdadeiro, sabe? Ele tem o seu lado de impacto, uma palavra de impacto. E começou toda, aí veio depois o diaconato, aí fui convidado, aí o tempo foi passando, né? Sim. Batizei e tal, aí veio a questão do diaconato na igreja, depois o trabalho com os jovens, e aí foi um tempo de mocidade, né, Gisele? Um tempo de mocidade, assim, muito bom. Tava conversando, Matheus Vaz esteve lá domingo. Sim. Sabe? Dentro dessa mocidade, o David tá aqui, né? É uma turma, assim, muito boa, nós fizemos muitos trabalhos. Tinha trabalho aqui, o pessoal da Lagoinha fazia o cesta básica, né?
Aí eu falei assim, gente, vamos fazer o Altas Horas. Vamos fazer. Aí no primeiro Altas Horas tinha mais de 80 jovens aqui, foi um barulhão, o vizinho da igreja ligou pro pastor Fernando. Aí o pastor Fernando falou, esse Altas Horas aí, vai ter que ver esse Altas Horas. Mas aí nós vamos... Mas foi assim, foi um trabalho... Foi um trabalho de mocidade que foi muito rico, né? Então começou a parte de servir a igreja, especificamente em Dom Bosco, né? Sim. Tanto na área do diaconato, depois com a mocidade. Então, começou aí. Foi aí os princípios da chamada, né? Bacana demais. Olha, eu ouvindo você falar aqui, eu acho que esse termo incisivo, ele acaba que te resume. Você concorda comigo, pastor? Ué, Por que então, você quer ver? Já tirou o chato, né, pastor? Não, eu tenho um outro, depois eu vou... Esse termo incisivo acaba que te resume, porque você estava no mundo de uma maneira muito incisiva. Deus te chamou de uma maneira muito incisiva. Por que você seria diferente? Por que você não se comportaria de maneira incisiva para se livrar então do mundo e cair de cabeça nesse evangelho que é tão apaixonante, nessa graça que é irresistível, nessa graça que depois que você a experimenta não tem como pensar em outra coisa, né? Então eu acho que esse termo ele te resume, cara. Pra mim... Gostei, vou anotar aqui. Muito melhor que chato, né? Não, chato não. Desculpa pelo chato. Não, mas aqui, deixa eu só te contar aqui. Eu era novo convertido e Deus me deu, na época eu tinha um Palio 2001, acho, 2002. Ele era muito bom, eu gostava muito dele. Mas aí Deus me deu um Siena. E na época, assim, a gente tava em 2009, né? 2010. O Siena era 2009. Sabe? Um carrinho assim, tava com 30 mil quilômetros. Sim. E ele foi assim, um milagre. Não vou entrar aqui, né? Foi uma bênção de Deus, uma grande bênção de Deus. E eu lembro que eu cheguei aonde eu trabalhava, né? E aí uma pessoa que tava lá na loja... Eu me lembro disso. Uma pessoa que tava lá na loja, né? Ficou assim, nervosa, porque eu tinha trocado o carro. A pessoa ficou assim, mas como que você conseguiu? E tal. E eu era, né, novo convertido. E eu lembro que a minha reação foi olhar para ele assim, não responder nada, ir lá pro banheiro e falou assim, Satanás, eu vou pisar na tua cabeça. A minha reação foi essa. Eu fui lá e eu tive uma batalha espiritual. Eu falei, não, o diabo tá nervoso porque eu troquei o carro. Sabe? Então, assim, eu acredito, sabe, que Deus, ele vê a nossa imaturidade, mas ele vê também a nossa intenção espiritual. Sim. Sabe? Então, qual foi a minha intenção espiritual? Não brigar com ele. Isso. Sabe? De alguma maneira, foi a minha melhor decisão para aquele momento. Sim. Porque eu não tinha compreensão das obras da carne, né? Que estava rolando uns ciúmes ali e que, de alguma maneira, eu poderia ter eu não tive a estabilidade emocional para poder contornar aquilo ali, exaltando a Deus, que me abençoou e mudando, de repente, até trazendo harmonia ali. Sim. Mas... né? Então assim, eu fui lá, então assim, a questão do ser incisivo, né? Eu falo o seguinte, Renan, lá na igreja, né? Eu me lembro da conversão do Paulo e eu usava esse termo, que a espiritualidade, e é isso aí que é uma pergunta que eu quero te fazer, pastor. Eu falava sempre assim, irmãos, tem um irmão lá no Dom Bosco que a espiritualidade dele nos constrange. Porque ele realmente era muito assim, era fora da... É muito interessante porque na minha época, eu tenho 25 anos de convertido já, e isso da época do pastor Fernando, o Davi, a nossa galera era também assim, bem diferenciada, sabe? Na questão da busca com Deus, da intensidade com Deus. E depois da nossa geração, a gente percebeu os jovens mais assim... apáticos. Um pouco apáticos espiritualmente, sabe? A gente não conseguiu gerar discípulos, eu acho que isso é uma responsabilidade nossa. Nós não conseguimos gerar discípulos que buscassem a Deus da forma que nós buscávamos. E o Paulo, quando chega, ele chega nesse... Na verdade, ele superou o que a gente fazia.
coisa que você fazia, a gente não fazia. E eu sempre dizia assim, que lá no Dom Bosco tem um irmão que a espiritualidade dele nos constrange. De verdade, Paulo, sempre falei isso como testemunho para glorificar a Deus, o quanto que a gente via em você uma intenção verdadeira de buscar a Deus. E é aqui que eu quero fazer essa pergunta para você. É lógico que não tem segredo, né? Mas como é que você acha que a gente poderia tentar resgatar isso com a mocidade hoje? Sabe, porque eu falo assim, a minha geração foi uma geração assim também. Sim. Eu falo assim que nossa geração de crentes, na nossa geração nós temos no ministério, se eu não me engano, 4 pastores, da nossa geração de mocidade. Sim. Então assim, teve fruto. E nós não geramos, eu reconheço isso, nós não geramos esse discipulado de busca com Deus, de espiritualidade. Então, como é que a gente poderia resgatar isso? Qual que é a dica, a orientação que você daria para os jovens, para os líderes de mocidade hoje e também para os pastores? Como é que a gente vai buscar a Deus com intensidade? Esse é o caminho? Não vale mais isso para hoje? Sim. Será que é essa a provocação que eu quero fazer, pastor? Pastor, eu vou ser assim, bem objetivo na minha resposta. Porque eu, assim, acredito que nós perdemos o que nós chamamos de absoluto, né? Então nós tivemos a era do absolutismo. Sim. Né? Hoje nós estamos vivendo essa era do relativismo e já um relativismo bem, assim, acolhido por todos nós. E quando eu digo todos nós, até mesmo nós como líderes da igreja, de alguma maneira, a gente não tem dado valor a questões que precisam de ênfase. Então, sabe, na minha época, por exemplo, nós estamos falando aqui de mim, né, da minha experiência, eu assim enxerguei como que o pecado ele era de fato maléfico, como que o pecado, a natureza, sabe? Quando a gente valoriza, entenda o que eu vou dizer aqui, quando a gente valoriza no sentido assim de mal a questão do erro, do pecado, das nossas más obras, qual que é o resultado que nós teremos? Nós teremos uma grande valorização da graça. Então, o que eu vejo hoje é que está muito relativizado essa questão assim do erro, essa questão da prática pecaminosa, essa questão das obras da carne, de onde Deus nos tirou. Então, eu acho que, né, hoje é questão do testemunho, né? Da questão da falta de intensidade. Então você vai pegar para alguns jovens hoje e falar de onde Deus te tirou, sabe? Às vezes a conversão, ela não é essa conversão que faz esse jovem olhar para de onde ele estava de fato. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a questão do absoluto. Então o absoluto o pecado é muito mal, maléfico, destrutivo. Sabe? E o fruto do pecado, pior ainda, que é a condenação eterna. Sabe? Então, essa questão da eternidade. Eu vejo que o que nós precisamos resgatar é o discipulado bíblico. Sabe? Então, a igreja ser fiel às Escrituras, a gente precisa de um retorno assim, às Escrituras. Nós estamos vivendo um período hoje, né? Graças a Deus, estamos aqui no YouTube, né? Estamos com a tecnologia, mas isso, de alguma maneira, também ela tem trazido no nosso meio, tanto para líderes como para jovens, os novos convertidos, conteúdos rasos, superficiais, sabe? Que relativizaram questões que Deus não abre mão de se manterem absolutas. Certo. Então, o discipulado bíblico, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o que é absoluto para o seu lugar. Eu estava falando lá, por exemplo, Jesus ele se definiu como a verdade. Hoje nós estamos vivendo num tempo que você constrói a sua verdade. Você sente o que você você cria o seu próprio contexto de vida, você define as coisas que de alguma maneira elas já eram fatos, elas já estavam definidas, já eram um absoluto, mas elas se dissolveram e agora você recria essas coisas dentro da sua ótica. Eu penso que se a gente trazer novamente o discipulado bíblico e se a gente colocar, né, explicando esses pontos, olha, a gravidade do pecado, né, aonde nós estávamos, e aí o que nós vamos ter? A valorização da graça. E aí nós vamos ter essa questão assim
do brilho, né? O brilho pelo que Jesus fez por nós. É a mão do Todo-Poderoso, foi lá no charco de lodo e nos arrancou de lá, nos arrancou. Ah, não, agora eu tô indo na igreja, antes eu tomava só uma cerveja. Não, Deus te tirou de um vício. Deus te tirou de drogas, sabe? Deus te tirou de prostituição. Deus te tirou do adultério. Deus te tirou de uma prática que você fazia que era muito mal aos olhos do Senhor, que ia contra a santidade dele. Mas agora ele te trouxe para a luz, para Cristo, para o reino do Filho do seu amor. O brilho, né, fica ali enfatizado, o brilho de Cristo. Eu acredito que traz o discipulado bíblico na igreja, né, e os nossos jovens ouvirem, porque a gente está vivendo um outro ponto também, que os nossos jovens, eles assim se apegam muito aos testemunhos de líderes modernos, novos também, sabe? Ouvir testemunhos dos nossos líderes mais antigos, vai pegar o testemunho do pastor Fernando, sabe, de como também teve uma intensidade, vai pegar o testemunho de pastores, né, do nosso ministério, de outros líderes mais velhos, mais experientes. Então, falta um olhar, talvez, por já não estar, talvez, moderno, né? A questão da modernidade. É um grande desafio. O que eu estou trazendo aqui também não é assim, olha, essa é a chave. Eu acredito que um caminho é ir para o discipulado bíblico e mostrar a gravidade do pecado e o grande valor da graça. Sim. Olha, a gente até comentou, né, quando a gente trouxe a ideia do Bauman, né, a respeito da modernidade líquida no episódio que nós falamos, eu, a Gisele e o pastor Flaviano, né, nós falamos a respeito de tudo isso que o senhor mencionou aqui pra gente, pastor. E a gente fez um curso, né, pastor Flaviano, eu e o pastor Flaviano tivemos a graça de fazer O Homem ao Máximo, né? Bacana demais. E lá ele justamente trouxe essa ideia de que hoje o pecado é visto como um problema e não mais como pecado. O ponto. Pecado não é problema, pecado é pecado, pecado é gravíssimo. Problema a gente resolve fácil. Pecado a gente precisa lutar contra ele, a gente precisa se entregar a Cristo. O remédio é Cristo, né? O remédio para o pecado é Cristo. Sim. Né? Exatamente. Então, assim, se você quer entender um pouquinho mais, né, a gente está falando a respeito de profundidade, só quer entender um pouquinho mais profundo a respeito desse conceito que tem se entrelaçado à igreja, volta lá no podcast com o pastor Flaviano, que ficou legal demais. Né? Que é dentro da série, né? Do relacionamento com Deus. É dentro da série do relacionamento com Deus. Tá? Então volta lá, dá uma ouvida, uma assistida no podcast que ficou bacana demais. E quando você fala do pastor Fernando, eu sempre falo, eu falei no estudo bíblico do domingo passado, que o cristão da Igreja Batista Nova Jerusalém que chegar diante de Deus e falar assim, mas lá na minha igreja não tinha oração, o anjo vai encaminhar ele direto pro inferno, porque é mentira, né? Aqui, na nossa igreja, na Igreja Batista Nova Jerusalém, a gente tem profundidade na oração, graças a Deus, né? E é isso que a gente precisa buscar, é isso que a nossa ideia aqui é justamente trazer isso, pastor, o resgate da igreja, o resgate dessas doutrinas, e isso que o senhor falou também se resume na frase, eu preguei algumas vezes sobre isso também, naquela frase de eu tenho a minha verdade. Você já ouviu? Se você ir para a televisão, se você ir para as redes sociais e falar assim, não, eu tenho a minha verdade, e a verdade é uma só, ela é absoluta. Sim. Como que a gente cristão cai nessa ideia? Quando a gente pega a Bíblia e diz que ela tem várias interpretações, ela não tem várias interpretações. A interpretação da Bíblia é uma só. E é por isso que nós precisamos não ler a Bíblia, como disse o pastor Fernando no seu episódio. Você precisa devorar, se embasar na Bíblia. Você precisa estudar a palavra de Deus. É a única maneira que nós temos de sair dessa rasidão, se é que essa palavra existe. Sabe, sair do raso e mergulhar. Superficialidade. Renan, o pastor Fernando, né, foi o que me discipulou, e eu posso dizer que esse conteúdo cristão que eu recebi dele, tenho recebido, é um conteúdo de profundidade. Sim. Então isso também se dá para o que, né, nós estamos falando, né, voltando no ponto de como que
como eu lidei com essa intensidade, né? E como hoje os jovens lidam. Então, esse ponto é fundamental. Também líderes intensos vão produzir ovelhas intensas. Sim. Né? Isso é muito interessante. Sim. É bacana, pastor. Obrigado pela pergunta. Foi, de fato, muito proveitosa. E aí, para a gente já se encaminhar para os finalmente, eu queria que o senhor falasse, então, do fruto de tudo isso. Né? Do que o senhor vive hoje. Né? Do que o senhor vive hoje pastoreando uma igreja, fazendo discípulos. Né? Como tem sido a sua experiência hoje à frente de uma igreja, a Igreja Batista Nova Jerusalém, lá do Cruzeiro do Sul? Então, que pergunta, né? Porque nós estamos chegando no 7º ano, né? E assim, é um tempo muito desafiador, mas que também foi assim, de muito aprendizado, né? Então, lá em 2016, né, o pessoal sabe que eu tive fora do Brasil por um tempo. Quando eu voltei, o ministério me direcionou para estar com o pastor José Osmar. Sim. Então é só uma palhinha aqui lá na plantação, porque a plantação da igreja lá, ela para mim construir um pouco da experiência de hoje. Então o pastor, fiquei mais ou menos um ano com ele lá. Sim. E no Duque de Caxias, né? Duque de Caxias. Isso. Foi lá que conheci a Evelyn. E aí, para um outro dia, a gente vai falar da minha experiência. Vamos falar da experiência do casamento, que também foi uma mística. Foi uma mística. É mistério. Mas não vamos entrar aqui. Tá igual o pentecostal, né? Tá só no agora, mistério. Mas Não, mas esse mistério tem propósito. Esse mistério tem propósito. Mas assim, então, pastor, depois de um tempinho, me propôs, né? Ele falou que estava orando, que ele queria abrir o trabalho lá. E nós começamos lá, eu, a Evelyn e mais 2 casais, né? E um desses casais tinha 2 filhos. E começamos orando, começamos buscando a Deus. O pastor vinha toda terça-feira. No primeiro ano, ele vinha dar o estudo bíblico, sabe? E eu lembro que foi numa terça-feira de estudo bíblico, que foi a primeira alma que aceitou Jesus ali, assim, no trabalho. Depois a gente batizou ela. E aí começou, né? Começou o trabalho e, assim, ficamos um ano em uma rua paralela à avenida, né? Dali Deus foi trazendo outras famílias. Inclusive, na minha experiência fora do Brasil, eu lembro que eu recebi uma profecia lá sobre a minha família, que Deus ele iria me trazer de novo para o Brasil e que Deus iria me usar com a minha família, que de alguma maneira vivia uma dispersão e que eles seriam reunidos, né? Então Sim. Essa foi a palavra lá. E assim, eu vi isso, sabe? Eu vi isso, vejo isso ainda, a obra de Deus dentro do meu lar, sabe? Com as minhas irmãs, né? Com os meus pais, e isso foi muito interessante, né? De ver Deus através desse novo trabalho, usando minha vida e até também pelo vínculo familiar. É interessante, uma igreja, eu acho que o exemplo começa na família, sabe? O exemplo começa na família. Verdade. Então quando a gente realmente consegue agregar, edificar, ser bênção de Deus para nossa casa, isso de alguma maneira vai se derramar nas outras famílias que Deus trazer para ser edificadas. Vai refletir. Sabe, isso vai refletir. E isso aconteceu, né? Tivemos experiências lá, tive experiência com as minhas irmãs, meus cunhados, meus pais, e aí as famílias foram chegando, né? Famílias que passaram por lá, que foram marcadas, né? Tivemos lá pessoas, estou lembrando aqui, não sei se eles vão assistir, né? Ele me ajudou muito, inclusive foi uma das primeiras. Falei de 2 famílias que começou, o Gleison e a Maíra, e eles não podiam ter filhos, sabe? Estava tudo diagnosticado, aquela dificuldade. E Deus trouxe a Maria Vitória. Olha que sabe? Mas foi um milagre, assim, dentro de uma campanha que nós fizemos, sabe? Foi, assim, muito lindo. E outras manifestações, assim, de milagres, de bênçãos que Deus foi derramando. E também a questão do pastoreio, do discipulado, né? Hoje eu vejo, assim, que, e até fazendo um paralelo, né, que a minha experiência fora do Brasil, que foi na Bolívia, ela embora, né, você tenha um termo missionário da minha ida lá, mas assim, eu vejo que foi uma aventura, sabe? Foi uma aventura, não foi o propósito, eu tô nele agora, que é o propósito de discipular,
que é o propósito de ensinar, é o propósito de acolhimento e é o propósito de evangelismo e de pós-evangelismo, que é o Sim. cuidado, sabe? Então, isso é muito interessante, porque o trabalho com a igreja do Senhor, ele não pode ser um trabalho assim de uma experiência aventureira, sabe? A gente lida com isso hoje no termo, você olha, o missionário, é o missionário que vai para ali, o missionário que vai para aquilo ali, o missionário. E eu tô dizendo isso aqui, essa é uma palavra até contra mim, né? Mas Deus foi tão bom comigo que nós não vamos ter tempo aqui de falar de milagres que eu vivi lá e Sim. que Deus me usou e Deus me supriu e Deus, assim, eu vi Deus fazendo muitas coisas, mas ele fez porque ele é bom. Sim. Sabe, eu era novo, era imaturo e hoje, cuidando de uma igreja local, né, você vê como que a realidade é diferente. Sim. Porque você lida com famílias, você lida com pessoas problemáticas. Ô, pastor, e É, tem uma é questão assim diferente. também que acho que volta naquela questão sua do início, né? A intenção pra Deus eu acho que vale mais, sabe? Porque mesmo que talvez você ainda não estivesse assim naquele chamado que Deus te chamou, o que você queria era alma, você queria era fazer a Sim, vontade de Deus, não era sim. algo assim individual, não era algo pessoal, mas sim era o reino de Deus. O propósito Sim, estava alinhado de isso. alguma maneira. É por isso que eu chegava na minha conta bancária e o dinheiro tava lá. Não faltava. Experiências assim, não tinha como não ser Deus. Sabe? Então, meu tempo fora no Brasil, assim, não tinha como não ser Deus cuidando, suprindo, livrando. Agora, quando eu digo do propósito, é por quê? Porque lá na Bolívia mesmo, eu encontrei com pessoas lá, assim, frustradas com o ministério. Sabe? Que tinham ido lá como missionários, mas, assim, se frustraram completamente. Sabe? Se sentiram abandonados. Então, quando não tem, assim, um entendimento, sabe? Você acaba... E hoje tem muitas pessoas decepcionadas com a questão chamado, com a questão missões, Sim. com a questão de propósito no reino, sabe? E a gente precisa aprender que todas essas experiências, elas vão nos levar à maturidade no propósito, Sim. que é o que você precisa viver, sabe? Sim, Hoje eu com vejo certeza. que eu estou vivendo o propósito no ministério, né? Vou para aí 1 ano e embora trabalhava para 7 anos, mas foi um tempo como obreiro da igreja. A consagração veio ano passado, em 2022. Sim. Foi muito marcante, sabe? Foi muito místico no sentido da experiência com Deus para mim. E uma coisa que nesse tempo todo que eu trabalhei lá como obreiro é que assim, o termo pastor, ele sempre foi utilizado. Mas ele nunca foi utilizado assim, porque eu queria que ele fosse utilizado. Sabe? Eu tenho o anel de pastor. Hoje tem muito isso também, a busca pelo título, né? Inclusive, nós três, se nós quisermos, nós podemos entrar na internet depois desse podcast aqui e nos tornarmos apóstolos, né? Ou comprar um cursinho de apóstolo. Sim. Rapidinho a gente tá com o nosso certificado, né? Uma das marcas de um pastor é o reconhecimento da igreja. Precisa ver. Então, o tempo que eu estou vivendo lá é esse tempo da experiência do dia a dia, né? Das famílias que chegaram, das famílias que estiveram conosco. Algumas mudaram, né? Algumas não estão. A pandemia foi desafiador, o período da pandemia. Sim. Mas depois chegaram famílias novas, sabe? E aí você vai vendo que aquelas famílias que realmente abriram o coração para a palavra, prosperaram, né? Estão dirigidas, mudaram. Eu tenho mesmo uma família que está hoje lá com o pastor Ramonzinho, né? Lá em Bicas nós temos o pastor Ramon e o pastor Ramonzinho. A gente fala Bicas 1 e Bicas 2. Então, né? Não sei se ele vai assistir, mas ele é muito meu amigo Roberto, mais a Mônica, com o filho Miguel. Eles tiveram 6 meses comigo lá, né? E assim, a gente viveu um tempo assim de restauração na vida deles, familiar, até na questão do chamado. Né? Muitas questões dessa questão do chamado, de missões, Deus trouxe ali, inclusive a experiência que eu vivi, eu tenho tido a graça de derramar ela sobre as pessoas. Ou seja, nós vamos vamos pôr o pé no chão, sabe? Não é desse jeito, sabe? Não é o líder ou o ministério ou a igreja ou quem quer que seja contra você, é Deus te mostrando como tem que ser. É Deus te mostrando o propósito, é Deus te aperfeiçoando, é Deus te iluminando. E aí essa família, sabe, eles compraram uma casa lá em Igarapé, na divisa de Bicas, pertinho da igreja do Ramonzinho, e ficaram ainda mais 3 meses aqui comigo, vindo de carro,
sabe? De Igarapé pro Cruzeiro do Sul. Olha pra você ver. E aquela coisa, eu tenho uma família lá de Vianópolis, perto de Vianópolis, que vai até hoje. Um dia até brinquei com eles, falei, gente, talvez tenha uma igreja perto aqui, não, tem um chamado, tem um propósito. E aí, depois desses 3 meses, foi uma transição abençoada lá pro Ramonzinho. Sabe? Então essa experiência do discipulado, do cuidado e especialmente da caminhada em unidade com o ministério. Ou seja, eu não sou lá uma igreja independente. Nós lá não somos independentes. Nós temos um ministério, né? Nós temos uma visão. Né? E a visão, eu digo o seguinte, é a visão que Deus nos deu hoje. Se a nossa liderança mudar ela meia-noite e já trazer outra amanhã, sabe? É a visão que Deus está dando amanhã. Isso é muito interessante para você caminhar em paz. Se submeter à autoridade. Isso, porque a gente está vivendo esse tempo hoje das igrejas independentes. Embora os batistas tenham um histórico. Princípios batistas. Os princípios batistas têm esse histórico de independência. Desde que não seja ministério. Uhum. Quando é ministério, sabe? Então, assim, eu tenho tido a graça de caminhar com o nosso pastor, né? Pastor Fernando. Tenho tido a graça de caminhar com os pastores do ministério, tenho servido não na esfera apenas local de Cruzeiro do Sul, mas tenho estado também nas questões internas do ministério, tenho tenho conseguido ajudar nesse aspecto ministerial. Eu acho que essa experiência ela tem promovido frutos ali no nosso meio. Sabe? Então, respondendo sua pergunta assim, de uma maneira rápida, porque o nosso tempo aqui não vai dar. Então, a experiência é essa hoje, de ver uma turma nova que está chegando, né? Tem algumas famílias lá que estão chegando agora, desse início desse ano agora, sabe? Crianças, né? Eu já não sou o papai mais mais novo, né? Já tem o Rodrigo. Ô, Rodrigo, um abraço já. Então a Maitê já chegou. Agora o Noah tá chegando, né? Então são famílias diferentes. E a gente vai vendo o agir, a provisão, o cuidado, às vezes uma cura, sabe? Algo assim, uma resposta de Deus, sabe? Que Deus trouxe. Puxa vida, né? Não sei o nosso tempo aqui rapidinho, mas sabe, eu vivi com a minha mãe. Ela estava com um nódulo na garganta e ela estava com muita dificuldade, sabe? Porque ela é professora também. O pastor sabe aqui, é o dia inteiro. E ela estava com muita dificuldade e assim, uma operação na garganta, ela é minuciosa. Sim. Você tem que ter, né? Os médicos não operam de uma vez, vai analisando, vai vendo. E tava demorando muito essa operação na garganta dela. E ela chegou num dia lá, num culto de domingo. Meu sogro, o diácono, estava lá na porta. Ela chegou, meu sogro percebeu ela meio triste. Falou, irmã, você tá meio triste? Eu falei, eu tô, mas Jesus vai me abençoar. Porque ela estava muito triste com esse nódulo. Sim. E aí o culto acontecendo, o louvor, a palavra. No final, na hora do ofertório, olha só que interessante. Na hora do ofertório, os irmãos indo contribuir, ela foi contribuir, na hora que ela estava indo, ela sentiu um queimar na garganta dela assim, e ela sentiu a vontade de vomitar, e ela voltou, foi lá na lixeira onde fica o bebedor, no fundo da igreja, e colocou aquele caroço para fora, sabe? E o caroço saiu com as larvazinhas assim, tudo, e caiu já dentro de um copinho, já que o pessoal bebe a água e joga o copo lá. E quando caiu no copinho, ela pegou o copo e Jesus falou com ela. Eu falei, eu estou te curando agora. Olha. Eu te curei. E aí ela falou, nossa, já caiu no copo pra mim dar o tempo. Aí ela já foi chorando lá na frente. Ela já foi chorando lá na frente com o nódulo, com o copinho e mostrou assim e deu testemunho. Eu falei, eu preciso dar um testemunho chorando. E aí eu falei, o culto agora vai... Aí o culto começou de novo. Aí o irmão começou a glorificar. Essas experiências, sabe? Essas experiências de provisão também. Eu lembro que eu fiz uma primeira visita lá no início do trabalho. A gente tava saindo da visita e de repente o irmão falou assim, pastor, chamou, o pastor José Osmar tava comigo. Sim. Falou, pastor, espera só um pouquinho. Eu vou ali dentro porque Deus falou comigo para me dar uma oferta para esse trabalho. Deus falou comigo. Experiência de provisão. Então, naquele dia eu falei assim, nossa, que incrível. Deus falou comigo. Sabe? Então, uma das marcas também de uma igreja que se estabeleceu e que continua e que dá fruto é quando ela experimenta a provisão de Deus. Sabe? Ela não precisa de fazer igual muitas igrejas fazem hoje,
o malabarismo financeiro, né? Que é manipulando os irmãos, é trazendo toda aquela ideia de prosperidade só para poder convencer o irmão a não apenas dizimar, mas a lançar ofertas, às vezes, com já estabelecidas. Sabe? Ofertas de tanto, de X, de isso, daquilo. Então, toda uma construção por detrás, né? E aí com toda uma história, né? Um bastidor, falar, porque nós temos que pagar isso. É não sei o quê. É o programa. Não tenho nada contra programa de televisão e outras coisas. Mas nós temos que quitar isso, quitar aquilo e joga isso para a igreja. Sabe? Sim. Eu não entendo esse o caminho. Eu entendo que o caminho é o caminho de uma igreja local experimentar a provisão de Deus. E bacana, o pastor demais. Local, que no caso a gente está falando de mim, né, da minha experiência, ele também precisa experimentar. É o Deus provedor. Não foi uma, nem duas, nem 5, nem 10. Foram dezenas de vezes em que assim eu abri meu telefone e tinha ali uma mensagem, um comprovante e um irmão e o áudio, né? Ou às vezes a ligação vinha e depois vinha um comprovante. Pastor, Deus falou comigo agora aqui para me mandar para você esse valor pessoal. Então, essa experiência de provisão, de cuidado, de milagres, de discipulado, de ensino, de não abrir mão do absoluto, sabe? De expor o relativo e falar, olha, não é esse o nosso caminho, sabe? Essa é a experiência que a gente tem tentado viver de unidade ministerial. Sim. A direção é qual? É vida com Deus, é vida com Deus. É vida comunitária? É vida comunitária. É vida missionária? É vida missionária. Sabe? Qual é o que Deus está trazendo para o ministério? É por aí que a gente vai. E aí eu desfruto e creio que esse é o caminho, sabe? Amém. Então, assim... Maravilha. Me para aí, né? Porque senão... Olha o David ali senão atrás. Olha o David, tem que dar uma freada, porque é o seguinte, o carro a álcool pegou, foi embora. Maravilha. Mas, de fato, pastor, olha, é um prazer imenso ter tido esse papo aqui com você. Ainda que eu tenha uma admiração muito grande, né, pelo pastor Paulinho, pelo pastor Flaviano também, né, eu tenho uma admiração, olho para vocês e cresço a cada dia, né, desejo ser igual a vocês, um dia eu chego lá, desejo ser igual a vocês. Que prazer imenso ter você aqui conosco mesmo. Conhecer um pouco mais, porque o que eu conhecia do pastor Paulinho é mais ou menos o que a Gisele me falava, né? E aí agora, algum tempo... Incisivo. Mas, como o pastor Flaviano também disse, alguém que é detentor de um relacionamento com Deus. O pastor Flaviano me salvou do chato. Ele trouxe o tema, até anotei aqui. Aí uma definição legal. Não, mas isso é visível. É detentor de um relacionamento com Deus que a gente quer ter. Mas eu me arrependo de muitas coisas, sabe? Muitos jovens, né? A própria nossa turma da mocidade, muitas vezes eu era assim, bem rígido, né? Bem duro. Mas é aquela coisa da intenção, né? Sim. E é assim, poxa, eu saí de lá, tava tão escuro lá, tava tão sujo, né? Agora tem que ser o máximo limpo, o máximo claro. É claro, não vai ser tema pra gente falar agora, é claro que a gente é legalista em muitos pontos. A gente, ao invés de ir com a misericórdia, a gente vai com a lei. Então, assim, eu sei que eu falhei, às vezes a gente até falha ainda nesse aspecto, mas Deus conhece nosso coração. Sim. E o desejo de Deus é nos aperfeiçoar, trabalhar na nossa vida, né? Para a gente poder, a cada dia mais, ser parecido com Cristo, que é o objetivo maior da vida cristã. Amém. Pastor, pra gente encerrar, pra gente finalizar, eu quero que você olhe para aquela câmera ali. Né? Eu costumo sempre pedir, sempre dar um conselho, sempre pedir pro meu co-host aqui dar um conselho também. Mas hoje eu quero que o senhor, especificamente, a história é sua, né? Esse podcast foi seu, né? E como nos edificou, como nos abençoou, conhecer o seu testemunho e os irmãos que, né? Os irmãos que estarão ouvindo também, com certeza, estarão sendo edificados. Então dê aquele conselho pastoral do coração, aquele que vem lá do fundo da alma, para que os irmãos possam crescer em Deus e ter um relacionamento profundo com ele. Amém. Olha, eu quero agradecer, né, o convite e dizer assim que a gente vai caminhar, né, nesse projeto. Eu quero estar acompanhando. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer. Hoje a gente está no tempo da tecnologia e é muito importante a igreja ter esse meio. E eu quero dizer para você que nos acompanhou aqui que
se entregue ao Senhor, sabe? Eu quero usar essa palavra da entrega. Depois de tudo que eu vivi fora da igreja e de tudo aquilo que eu tinha definido que eu queria como estilo de vida, o Senhor veio e mudou tudo. E quando Ele mudou tudo, Ele mudou para o meu bem. Foi para o melhor, sabe? E eu me entreguei a Ele. Eu me lancei na presença dEle, eu reconheci o que Ele fez por mim, reconheço até hoje. Na verdade, peço a Ele para me dar mais ainda reconhecimento do que Ele fez. E quando a gente reconhece o que Ele fez por nós, nós nos entregamos completos para Ele. Eu digo para os irmãos que Cristo, Ele não foi parcial, sabe? Ele foi pleno, Ele foi completo. E Ele foi de uma entrega tão completa que Ele nos trouxe a completude. E nós descobrimos a completude quando a nossa entrega é completa. Hoje nós estamos vivendo essa era do parcial, essa era das questões dissolvidas. Não tem mais o absoluto. E eu quero te convidar a romper todas essas barreiras, seja sociais, seja ideológicas, e a se entregar de maneira absoluta ao Senhor. Amém. A se entregar completamente ao Senhor. Sabe? Entregar seu caminho ao Senhor, confiar nele, que no mais Ele fará. Amém. E eu não posso deixar, né, a oportunidade passar de mandar um beijão pra Evelyn. Não deu tempo de falar do casamento. Obrigado, Evelyn, por liberar o pastor aqui pra gente. Um abraço pra minha esposa, né? Um abraço pra minha esposa. Numa outra oportunidade a gente vai falar do nosso testemunho. Sim, com certeza. Mas a minha filhinha Maria, né, a família, eu acredito que quando a gente entrega a Deus por completo, Deus também completa áreas da nossa vida É verdade. que estão sofrendo, né, escassez, ausência. Então, beijão, minha linda, minhas lindas, né, esposa e filha. Isso. E um abraço para todos. Que Deus abençoe. Pastor, me dá um prazerão, viu? Amém. Pastor Flaviano, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado Honra. pelo seu tempo aqui com a gente também. Honra mais uma vez estar com você É aqui. isso aí. Privilégio pra gente mesmo, pastor. E espero que a galera aí permaneça em frente. Caminhe mesmo, em nome de Jesus. Isso aí, meu querido, dá aquele like esperto aí, tá? Aquele like poderoso aí, aquele like, Inscreva né? no canal. Aquele like profundo. Aquele like místico. Aquele like místico e profundo aí. Misericórdia. Comenta Não, embaixo. Se você tem um testemunho aí também, comenta embaixo. Jesus. Coloca aí, ó, meu testemunho é assim parecido e tal. Incentive as pessoas, não desista. Dá aquele comentário legal pra gente. Compartilha esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Siga em frente na caminhada com Cristo, não desista. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.